Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2020. Eu vou fazer agora a questão número 6. A questão diz assim: em uma pedreira, uma carga de dinamite é inserida em uma fissura de uma rocha de 950 quilos e então detonada. Como resultado dessa explosão, a rocha se divide em 3 pedaços. Um pedaço de 200 quilos, que parte com velocidade de 5 metros por segundo paralelamente ao solo, e um segundo pedaço de 500 quilos, que sai perpendicularmente ao primeiro pedaço com velocidade de 1,5 metros por segundo. Sendo assim, é correto afirmar que a velocidade do terceiro pedaço é... Então, a ideia é a seguinte: a gente tem lá a rocha, né? Onde tem a rocha lá, e essa rocha explode. Então, o que acontece? Vai sair um pedaço nessa direção, que eu vou chamar de pedaço 1, vai sair outro pedaço aqui, que é o pedaço 2, e segundo o problema, é perpendicular ao primeiro. E aí ele quer saber para onde que foi o terceiro pedaço, certo? O que o problema falou? A gente sabe o seguinte, vamos botar aqui no próprio desenho, que o pedaço 1, um pedaço que foi paralelamente ao solo, ele tem massa igual a 200 quilos e ele saiu com uma velocidade de 5 metros por segundo. O pedaço 2, o segundo pedaço, tem 500 quilos de massa, certo? E ele saiu com velocidade de 1,5 metros por segundo. Para onde que foi o terceiro pedaço? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer, e eu acho que é a mais fácil, é o seguinte, que a massa do objeto 3, ou do pedaço 3, vai ser a rocha toda, que é 950, menos 500 menos 200. Então, eu sei que o pedaço 3 ele vai ter uma massa de 250 quilos. Agora, para onde esse camarada foi? Bom, vamos analisar esse problema da seguinte forma. Se eu tenho massa e velocidade, eu posso dizer o quê? Que a gente analisa isso pela quantidade de movimento, certo? Aonde eu posso dizer que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento depois. Mas antes eu tinha a rocha inteira. E a rocha estava, deduzindo-se do problema, que ela estava parada. Se ela estava parada, ela não tinha velocidade. Se ela não tinha velocidade, ela não tinha quantidade de movimento. Então, eu sei que a quantidade de movimento depois da explosão vai ser igual a zero. Ou seja, a quantidade de movimento do pedaço 1 mais a quantidade de movimento do pedaço 2 mais a quantidade de movimento do pedaço 3 é igual a zero. Ou seja, Q1 mais Q2 vai ser igual a menos Q3. O que isso significa? Significa que o Q3 foi no sentido contrário a esses dois pedaços. E como é que a gente vai saber qual é a direção e o sentido disso aqui? Né? A direção, no caso. Então, vamos analisar o seguinte. Se a quantidade de movimento 1 ela está nesse sentido aqui, vamos analisar como vetor, eu vou chamar esse cara de Q1, aonde um vetor termina, começa o outro. Então, esse cara aqui seria o Q2. E para onde que está o Q3? A bola, o Q3, ele está nesse sentido aqui, ó, reto, não torto assim. Esse aqui que seria o meu Q3. Então, eu poderia dizer que o meu Q3 está para cá, ó. Beleza? E aí, o que a gente sabe?
eu posso dizer o quê? Que a quantidade de movimento 1, eu vou calcular separadamente, tá? Que a quantidade de movimento 1 é a massa 1 vezes a velocidade de 1. Ou seja, Q1 vai ser igual a 200 vezes 5. Então, 200 vezes 5, isso vai me dar 1.000 kg/metros por segundo. O meu Q2 vai ser igual a massa 2 vezes a velocidade 2, ou seja, a massa 2, a gente viu que é 500 e a velocidade 1,5. Então, eu vou botar 500 vezes 1,5. O meu Q2 vai ser igual a 750 kg/metros por segundo. Então, agora, eu vou achar quem é o meu Q3, certo? O Q1 vai ser igual a 1.000. O Q2 igual a 750. O Q3 vai ser igual a quanto? Bom, a gente pode usar Pitágoras aqui, só que os valores são muito grandes. Então, olha a sacada no problema. Eu posso dizer que isso aqui é 3 vezes 250 e aqui 4 vezes 250. E aqui vai ser quanto? X vezes 250. Então, a gente pode fazer o quê? Nesse triângulo, usando 3, 4 e x, ou seja, um triângulo menor assim, né? Mais tranquilo com os valores, ó, 4, 3 e x, eu sei que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 25, x é igual a 5. Então, aqui, na verdade, vai ser o quê? 5 vezes 250. 5 vezes 250 vai dar quanto? 1.250. Certo? Então, eu sei que a quantidade de movimento do fragmento 3 vai ser a massa de 3 vezes a velocidade de 3, que é o que o problema quer. Ele não quer a velocidade, assim sendo, é correto afirmar que a velocidade do terceiro pedaço é... Então, vamos lá, ó. 1.250 é igual a massa 3, a gente viu que é de 250. Então, 250 V3. Corto, eu sei que o meu V3 vai ser 125 divididos por 25. E isso aqui vai me dar 5 metros por segundo. 5 metros por segundo é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.